fazer a aprovação da ata da reunião anterior. Teve alguma alteração? Não houve nenhuma alteração solicitada, a gente não recebeu nada pelo Conselho. Então, em relação à ata da reunião ordinária de número 97, eu abro para votação, para aprovação. Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu peço que se manifeste. Não havendo manifestação, eu aprovo a ata de número 96 da reunião ordinária do mês passado. Pessoal, então hoje a nossa pauta é a apresentação do sistema declaratório e de alguns números que a gente vai ter. O Eduardo está por aí, Eduardo? Ele é diretor de licenciamento urbanístico. Eduardo, então. Oi, boa tarde. Então, Eduardo, se puder, por favor, se apresentar e se conseguir abrir o áudio, o vídeo um pouquinho, para o pessoal te ver, e aí a gente parte para a apresentação. Está aberto o vídeo dele. Está aberto o meu vídeo. Boa tarde. Eu não estou vendo, na verdade, eu não estou vendo ninguém. Desculpa. Posso ir, Ivana? Tá. Boa tarde a todos, então. Eu sou Eduardo. Hoje eu estou como diretor de licenciamento urbanístico na SMHDU, SMPHDU, mas eu também sou servidor de carreira, sou engenheiro civil, estou lotado na SMPHDU desde 2021, e desde 2023 eu venho com cargo de gestão. Fui um tempo gerente de licenciamento urbanístico, e ano passado teve uma fatalidade na prefeitura e eu acabei me tornando diretor de licenciamento urbanístico. Certo? Eu passei a apresentação que eu vou fazer hoje para vocês, para a Andressa, se ela puder colocar para a gente ver. Ivana, vai dar para colocar? A gente já colocou aqui, mas eu acho que não está dando para ver. Vamos tentar de novo, Não. só um pouquinho. Eu não estou vendo. Não está compartilhado. Agora veio. Oi? Foi. Coloque em mão da apresentação lá. Tá, então assim, resumidamente, né, a secretária pediu para apresentar principalmente a questão da inteligência artificial, que ela chegou para a gente mês passado, a gente já colocou no ar, né? E eu também vou fazer um breve resumo do declaratório. Pode passar, Andressa, por favor. Não está indo, tá, pessoal? Foi. Vai para o primeiro. Tá, então assim, bem brevemente, tá? O sistema ele foi colocado no ar em 2021, até que passou essa lei, né? Que é a LCM 707 de 2021, e ele permitiu então que o município fizesse um sistema declaratório. Ali, em 14 de outubro de 21, foi publicado o decreto 23.240, e esse decreto ele regulamentou o sistema declaratório só para o unifamiliar, né? Então, e isso continua até hoje. Então, até hoje, a gente só consegue utilizar o declaratório para edificações unifamiliares. A principal diferença entre o declaratório e o regular é basicamente que no declaratório, o arquiteto, ele coloca o projeto e ele declara que esse projeto atende à lei em sua plenitude. Então, em nenhum momento, na aprovação, passa por um servidor da prefeitura. Então, em resumo, ele protocola o processo, coloca o projeto e preenche um formulário, que ele inicia mais ou menos como está nessa foto aí que eu mostrei para vocês. Aí vai um aceite para o arquiteto e para o proprietário, eles dão um aceite que eles estão cientes que esse projeto foi protocolado, ele paga as taxas, sai o alvará. Tudo isso hoje roda em torno de 48 horas. Com o alvará em mãos, ele já consegue construir. Pode passar mais um desse, por favor? A gente fez um levantamento, então, né, de todos esses, em torno de 3 anos e 10 meses que o declaratório está no ar,
e a gente já licenciou 773.958 metros quadrados de área, e em torno de 437 habitats. Como vocês podem ver, a quantidade de processo varia, né? Em 2021 foram só 3 meses, de outubro até dezembro. 22 já foi bastante processo. E em 23 mudou o plano diretor, né? Então, o declaratório ficou fora do ar de maio até agosto. Então, foram 3 meses fora do ar, então foi menos processo. E em 24 e 25. Então, ao todo, deu em torno de 2.800 alvarás emitidos em todo esse tempo, né? E se fizer uma média mensal, é em torno de 65 alvarás por mês. Então, tudo isso são processos que hoje já não passam mais por um analista e que a pessoa consegue ali em torno de 48 horas, um pouco mais, dependendo do caso, poder construir a edificação dela. Um detalhe ali, em 22, esses valores bem altos, a gente acha que é porque quando o sistema foi lançado, o pessoal não tinha ainda muito discernimento de quais são as situações em que o declaratório não pode ser utilizado, né? Porque a própria lei, lá no artigo 7º, ela traz uma série de situações que você não pode entrar pelo declaratório, seja porque tem uma questão ambiental no terreno, uma ACP, ou está perto de um bem tombado, enfim, tem algumas questões que ele não permite que a pessoa entre. E no começo do sistema, o pessoal ainda não estava muito ciente, e muitos entraram. Aí do ano passado para cá, a gente já começa a enxergar que o pessoal já está um pouco mais maduro no que é possível fazer pelo declaratório e o que não é. Tá. Pode passar mais um, Anderson, por favor. Como esses processos não passam por um analista, a própria lei já trouxe um processo de auditoria. Então, a gente audita, aí tem duas possibilidades, ou sorteio, ou então quando a gente verifica alguma situação que a gente quer auditar, né? Então, isso já aconteceu dos dois modos, na prefeitura, a maioria por sorteio, mas eventualmente tem, por exemplo, alguns bairros como a Lagoa, que tem uma ACP que exige que tenha o WIDR aprovado. Então, a gente vai verificar se de fato a pessoa que está construindo na Lagoa está fazendo a aprovação do WIDR de maneira correta, né? Então, vai nessas duas situações. A gente auditou já 741 processos, aí dá em torno de 30% mais ou menos. Esse número muda, claro, né? Todo dia entra processo novo, também todo mês a gente faz alguma lista de auditoria, alguns meses com mais, outros meses com menos. E desses processos, a gente encontrou 95% dos processos com pendência, né? Como pendência, a gente qualquer coisa. Pode ser tanto um alvará que ele está completamente errado e vai ter que ser eventualmente cancelado, a um alvará que está tudo correto, mas ele esqueceu de colocar alguma informação crucial no projeto, né? Então, tem tanto pendências que são sanáveis, quanto pendências que são insanáveis, né? E desses apenas 33 processos, então 5%, foram processos que a pessoa conseguiu cumprir toda a legislação e passar o processo sem nenhum problema. Pode passar mais um, Anderson, por favor. Pensando nisso, né, e principalmente com a ideia de combater aqueles alvarás que são impossíveis numa prova digital, por qualquer razão que seja, a prefeitura, em acordo com a empresa que hoje faz o sistema, a gente conseguiu colocar a inteligência artificial, né. Hoje a gente já tem a validação de alguns documentos, né, então CPF, CNPJ e matrícula do imóvel, né. Obviamente que ele não consegue verificar se aquela matrícula é daquele imóvel, mas ele consegue verificar se o documento que foi informado no processo é uma matrícula. Mesma forma com o CPF e CNPJ. Além disso, e aí até um pouco mais interessante, é a validação da viabilidade, né? Essa é a consulta que tem lá no nosso site, né? Que é totalmente gratuita, pessoal, todo mundo pode tirar. E a própria consulta, ela já vai dizer em quais situações que a pessoa pode ir pelo declaratório e quais que ela não pode. E quando ela verifica que a pessoa não pode, pela consulta, hoje, inclusive isso começou mês passado, o sistema já barra. Então, ela não vai nem conseguir entrar com o processo. Assim que ela colocar a consulta, o sistema vai verificar que aquela consulta é da instituição imobiliária
que ele está querendo construir, né? Ele faz essa validação primeiro para ver se as coisas estão batendo de fato. Batendo, ele vai verificar na consulta se tem a informação que é impedido de entrar pelo declaratório. Se for, o sistema já barra e já obriga a pessoa a entrar pelo regular, né? Então, isso foi uma grande vitória ali para esse sistema, né? Que agora a gente consegue barrar a maioria dos processos. Ele tem ali em torno de 95% de sucesso, e geralmente quando dá algum problema é que ele não barra, ele barra uma coisa que não deveria ser barrado, né? Então, assim, a gente não encontrou nenhum caso dele deixar passar algo que não poderia passar, mas já encontrei alguns casos dele barrar o que não poderia ser barrado, né? Então, enfim, isso também está sendo ali melhorado, e a tendência aí no futuro é que a gente consiga 100% de sucesso. Pode passar mais um favor, Andressa? E para finalizar, então, esse vai ser o nosso projeto de futuro, né? Então, no ano retrasado, pode falar ele, por favor. Não prefere acabar? Eu faço no final? Tá, já está acabando, tá? Esse é o último slide, e aí depois vocês podem fazer suas perguntas. Então, ali em 2023, nós lançamos o projeto padrão. O que acontece? A gente recebia muitos projetos arquitetônicos, e cada um de um jeito, e a gente tinha muita dificuldade para encontrar informação. Então, muitas vezes, as próprias tabelas de área construída, índice urbanístico, cada um colocava de um jeito, às vezes as pessoas nem colocavam, então era muito difícil de procurar. Então, a gente resolveu fazer um projeto padrão. Então, a gente, hoje, todo mundo que entra no declaratório, né, ele vai ter que utilizar o nosso modelo padrão, e esse modelo ele já vai dizer exatamente quais são as informações que tem que constar em projeto. Essas funções estarão sempre nos mesmos locais, então as mesmas tabelas nos mesmos locais, e também a representação da planta também é sempre igual, né? Então, a princípio é realmente para padronizar os projetos. Como é algo padrão, a gente conseguiu também utilizar a inteligência para ela ler as folhas que ela recebe e verificar se as folhas que ela recebeu estão naquele padrão. Então, isso ainda não foi lançado, né, mas a gente já está com bastante teste, e ele já está também próximo de 100% de acertos, então, muito provavelmente, aí nos próximos meses, será lançado também no sistema, né. Isso é muito importante porque também é uma forma de barrar um pouco, porque assim, ok, com a consulta a gente consegue barrar os casos que são, que não teria como sanar, né. Só que muitos casos que são sanáveis, ainda assim, eles erram algumas questões de projeto, né? Então, fazendo essa avaliação do projeto também, a gente espera reduzir tanto, a gente espera tirar completamente os processos que não são possíveis e também reduzir as pendências dos processos que são possíveis. Só mais um comentário também sobre isso. A gente tem planos de aumentar o declaratório, né? Obviamente que a gente não consegue comportar um edifício muito grande, mas existem pequenas edificações que seria possível a gente colocar no declaratório. Só que a gente sempre pensou que isso só seria possível o dia que a gente, de fato, conseguisse retirar do sistema aquilo que não fosse, de fato, o declaratório, né? Então, com a inteligência, isso abre uma possibilidade de, ali também nos próximos meses, a gente começar a colocar pequenos multis, pequenos comerciais, outras tipologias que hoje o sistema ele não abarca. Para o setor, esse sistema ele é muito bom, ele foi muito bom porque ele conseguiu tirar muitos processos que passavam necessariamente pela análise, para a gente poder, de fato, focar naquilo que é muito grande, naquilo que impacta a cidade. Aí seriam grandes empreendimentos, grandes prédios, grandes centros comerciais. E também foi muito bom, pelo menos, né, a gente tem um feedback bem positivo dos proprietários, porque hoje eles conseguem um alvará em 48 horas, né? Já gerou até um sentimento de, às vezes, a pessoa ela quer fazer um unifamiliar, ela não pode ir pelo declaratório por qualquer razão, e ela já vem falar, poxa, mas o declaratório era em 2 dias, aqui com você está demorando um pouco mais, né? Então, as pessoas também já têm essa sensação que foi positivo para a cidade, né? Ele não é um sistema perfeito, claro, né? Mas a gente está trabalhando, assim, todos os dias e sempre para deixar ele o mais redondo possível. Pode passar, Andressa.
Então, era basicamente isso, tá? Muito obrigado pela apresentação. Espero que eu tenha apresentado para vocês. Eu não foquei muito no declaratório em si, porque também já é o sistema já de seus quase 4 anos, já imagino que vocês já conheçam ele bem, mas mais nessas inovações que a gente está colocando. Era isso. Dúvidas? Ótimo, Podem... obrigada, Eduardo, pela apresentação. Eu vou só complementar com algumas questões. Acho que na época, logo que a gente começou o primeiro ano do declaratório, eu fiz uma apresentação sobre ele também. E uma das coisas que me chamou a atenção na época era que, por exemplo, agora a gente tem 447 projetos que somam um total de 700 mil metros quadrados de área. E na época, o contrário, ele chamava bastante atenção. Eu não vou lembrar dos números exatos, tá? Mas 457 processos de 700 mil metros quadrados de área no declaratório. Onde no regular hoje, que são os projetos maiores, provavelmente a gente está licenciando 1,5 milhão de metros quadrados por ano, mais ou menos, num número de 200 processos. Deve ser algo nesse sentido. É só para a gente mostrar que a gente está invertendo a lógica. Antes a gente tinha um volume do trabalho enorme para licenciar coisinhas pequenininhas e que, no final das contas, isso não tinha um impacto nem negativo nem positivo. Era só um trabalho burocrático de ver processo e documentação e etc. E a gente deixava de focar a nossa energia da prefeitura, muitas vezes para ver focar a energia da prefeitura para visualizar projetos maiores, com maior complexidade, etc., para ficar nessa roda eterna de burocratização de projetos pequenininhos. Então, na época, eu lembro que isso me chamou muita atenção e eu quero compartilhar também esse ponto, que é bastante importante. E lembrar que hoje a gente tem na Câmara de Vereadores um projeto de lei de revisão do Código de Obras, que inclusive já passou aqui pelo Conselho, mas que prevê melhorias no sistema declaratório. Lembrando que o sistema declaratório ele conta com a responsabilidade ainda maior do responsável técnico, né? O responsável técnico, na verdade, ele já é o responsável pela obra, e hoje a gente está dentro do declaratório, se finalmente é uma confiança que o município faz ao profissional. Então, é um sistema bem interessante. Hélio, tu quer comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida com o Eduardo? Oi, quero sim. Boa tarde a todos. O Eduardo, parabéns aí pela apresentação, parabéns, Prefeitura, por estar implementando a inteligência artificial nos processos, é fundamental para ajudar. É importante ter esse período de aprendizado da inteligência artificial, isso é importante. Mas eu tenho uns dados aí que me chamaram muito a atenção, viu, Eduardo? E você colocou ali que mais ou menos 740 processos foram auditados e 33 estavam de acordo com o processo e foram aprovados. E a diferença desses 33 para os 741, você tem mais ou menos o número de que depois foram aprovados, foram solucionados? Eu estou perguntando isso porque, caso a grande maioria, esse número eu não vi ali, a grande maioria tenha sido solucionado, ok, beleza, mas se a grande maioria não foi solucionado, aí é preocupante, porque eu entendo que daí tem que haver uma necessidade de fazer um censo de tudo que está sendo aprovado por autodeclaração, né? Mas eu acredito que vocês têm um número desse retorno aí, se você tiver, é importante para passar isso, porque a gente não fica com essa impressão de que dos 741, só 33 estavam regulares, né? Assim, de fato, regulares, como eu falei, né, esses 715, mais ou menos, que tiveram algum problema, nem tudo são problemas insanáveis, né, a grande maioria eram problemas que são sanáveis, mas eventualmente ele esqueceu de colocar um afastamento, eventualmente ele esqueceu de representar alguma informação em projeto, eventualmente ele errou um afastamento, né, então, não necessariamente ele está constituído em APP, ou em alguma situação que é insanável. A gente tem em torno de... Tem até uma quantidade um pouco alta de cancelamento de alvará, tá? Mas a grande maioria é que as pessoas, muitas vezes, não respondem às auditorias. Então, acontece muito da gente fazer uma auditoria, a gente dá o prazo, a princípio, é 30 dias, a gente dá sempre, no mínimo, 60 para a pessoa, e mesmo assim ela não responde. Então, como ela não responde, a gente vai cancelar o alvará, não tem mais o que fazer.
E às vezes, né, é uma coisa que é sanável, ela tem só que arrumar alguma informação que ela deixou de colocar, algo do tipo. Ela não faz, então a gente cancela, tá? Hoje, se eu não me engano, eu não tenho os dados aqui, né, não trouxe, mas eu acho que mais ou menos 50% dos alvarás são cancelados, só que nessa ideia que a grande maioria do que é cancelado é porque a pessoa simplesmente não respondeu a auditoria, não foi atrás para arrumar os problemas que foram encontrados no projeto. Existe uma quantidade de processos que são cancelados por denúncia, né, então a fiscalização recebe bastante denúncia, né, e quando eles recebem, eles acabam enviando o processo para a auditoria. Então, né, isso, digamos, infla um pouco, né, porque não são processos que são sorteados, mas são processos que a gente recebe por denúncia que a fiscalização encaminha, né. Daí a gente faz o nosso processo, também isso geralmente acaba indo também para cancelamento. Olha, eu acho que é importante destacar que dessas irregularidades todas, a grande maioria tem algum procedimento posterior de regularização da obra, inclusive com os termos de ajustamento de conduta. Quando uma irregularidade não é grave, nem gravíssima, mas a obra está ali construída e precisa tirar a BITS, existe hoje um termo de ajustamento de conduta. Quando a irregularidade é grave ou gravíssima, então, quando invadiu o sistema viário, invadiu a área pública, ou está em alguma área que não poderia estar sendo construído, isso obrigatoriamente gera um processo de ação demolitória. Então, são esses, no gravíssimo, né? Então, são esses os procedimentos que hoje são adotados para que não se tenha o mau uso do sistema declaratório. É claro que, principalmente no início, tinha um mau uso muito maior do sistema declaratório. Eu acho que o principal deles era o pessoal que entrava com pedido de licenciamento pelo declaratório para edificação unifamiliar, mas que, na verdade, de fato, estava construindo multifamiliar, né, no local. Esse era o principal problema. Acho que na época, né, que eu estava mais à frente ali, era recorrente, e nesses casos era aberto o processo demolitório e a fiscalização agia de forma bastante célere, né? Nem sempre era demolição completa, mas ia lá e dava, né, fazia uma demolição parcial, e depois o resto o interessado tinha que fazer a regularização. Mas há umas 2 semanas, por exemplo, teve a demolição completa de uma dessas edificações que construíram, né, com uso irregular. Então, é importante dizer que o declaratório é muito importante, que os procedimentos posteriores à auditoria, ao licenciamento e à auditoria, eles também são bastante importantes. Minha única dúvida, Ivana, é se a detecção dessas inconformidades, vamos chamar assim, se elas eram identificadas no censo ou só foi nessa amostragem. É esse que é importante deixar claro, né? Sim. O próximo que tinha levantado a mão é Jorge Getúlio, mas abaixou. Não sei se o Jorge está por aí, mas o próximo aqui para mim é o Flávio. Ô, Ivana, só mais um último comentário sobre essa situação também. Assim, Hélio, quando a gente verifica quando a gente faz uma auditoria, a gente tem, digamos, 2 formas de trabalhar, né? Uma delas é, se a gente vê que não tem nada problemático, a gente dá 30 dias para a pessoa apresentar uma resposta. Só que se a gente vê que tem já coisa problemática, ou informação que esteja faltando, que é potencialmente problemática, a gente hoje faz a suspensão do alvará, faz uma suspensão de ofício, praticamente, e dá 10 dias, né, para a pessoa se defender. Então, quando a gente vê uma coisa que é um pouco mais grave, a gente já aciona a fiscalização e já suspende o alvará dela, precariamente, né, e abre daí para ela poder se defender em 10 dias. Não se defender em 10 dias, a gente manda para o cancelamento. Então, né, são procedimentos diferentes para situações diferentes. Eu posso falar, Eva? Aqui caiu, eu falei aqui, caiu a mão aqui. Então, Flávio, desculpa, eu vou deixar o Jorge falar primeiro, porque ele estava com a mãozinha levantada, tá? Jorge, pode falar. Obrigado. Boa tarde a todos. Eduardo, tem uma curiosidade, né? Esse processo é tudo ele automático ou tem algumas partes que tem que ter intervenção de vocês? Essa análise inicial, né? Sim, ele é inteiro automatizado, Jorge. Da hora que a pessoa entra no processo, até a hora que o alvará sai, não existe qualquer análise, existe apenas a emissão de taxa no meio do caminho, que é manual. Então, taxa de TLO e SSQN, porque hoje a gente não consegue integração de sistema. De resto,
uma etapa concluída pelo requerente passa para a próxima. Ele vai liberando as etapas até o licenciamento da obra. Depois, a gente entra fazendo auditoria no processo. Ah, tá. Então, essas detecções de inconformidades foi na auditoria. Isso. Tá, uma última curiosidade quantos analistas tu tem? Tem a SMDU, pessoas, inteligências naturais. Nós somos em 24 de carreira, mas hoje atuando, de fato, no licenciamento são 16. Lembra que eu sou uma analista de carreira, né? Por exemplo, hoje eu estou na gestão, o Eduardo está na gestão, a Júlia também está na gestão, então, dos 24, hoje 16 atuam de fato, tirando aqueles que estão ou de licença ou em cargos de gestão. A fiscalização, ela é do mesmo departamento do analista ou é outro departamento? É outra secretaria, Jorge. Isso é um ponto que eu vou até me alongar um pouquinho mais, porque isso foi feito na reforma administrativa de 19, se eu não me engano. A divisão da secretaria, que era a SMDU, que tinha licenciamento e fiscalização, levando a fiscalização de órgão para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e que para mim foi um dos grandes acertos dessa revisão. Porque quem licencia não pode também fiscalizar, do meu ponto de vista, tá? Para mim, essa divisão ela foi muito importante também porque o licenciamento ele sempre teve mais atenção, porque os processos eles dão uma pressão para a gestão e para as pessoas que estão trabalhando nos processos muito grandes, e às vezes a própria fiscalização ficava em segundo plano por conta da pressão em cima dos processos de licenciamento. A partir do momento que você faz essa divisão, você dá o devido valor e cobra o devido resultado da fiscalização, e ainda traz essa ideia de compliance, que é quem licencia não é a mesma pessoa que fiscaliza. Eu perguntei isso porque os levantamentos feitos ali pelo SMDU geram informações, né, inteligência, para detectar irregularidades, né? Aí passaria, porque deve ter gente aproveitando essa brecha para legalizar a sua casa, burlando lá o Floripa Legal, né? O regular, né? O programa, né? O pessoal sempre tenta fazer alguma coisa, mas hoje, Jorge, o que a gente pode garantir é que a conversa entre as duas secretarias ela é muito fluida. Por mais que a gente esteja em secretarias separadas, acho que todos nós aqui temos muito contato com o pessoal da fiscalização, e a gente consegue ter uma conversa muito rápida, e sempre que tem alguma denúncia, nós aqui da SMDU sempre tratamos com prioridade, e eu acredito que o contrário seja igual, tá? Obrigado. Flávio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ivane. Boa tarde, Eduardo. Eu fiquei extremamente apavorado, como o Hélio ficou, em relação a 95% com problemas, parênteses, fraude, né? Porque com um indicador desse... De amostragem. Não, aí que tá. Se eu pegar essa amostragem e jogar em todo o nosso espectro aqui em relação aos projetos, eu diria que a cidade se tornou irregular, né? Porque, ou por falta de conhecimento dos profissionais que estão atuando, obviamente estou incluindo o CREA nisso aí, os profissionais que estão do CREA, que também podem estar nessa situação. Então, algumas observações que eu julgo importante. Uma é uma forma de facilitar a comunicação da sociedade como um todo em relação a denúncias de obras irregulares. A gente tem recebido aqui muitas denúncias nesse sentido em Florianópolis, e a gente sempre orienta as pessoas a entrarem no site da prefeitura para fazer a denúncia, para a gente poder trabalhar junto em parceria nessa fiscalização, né? A gente junto aos profissionais, ou na falta dele, e a prefeitura em relação ao regramento urbanístico. O que eu observo? Se entrar, qualquer pessoa agora do nosso grupo entrar no site e tentar botar lá obras irregulares para fazer uma denúncia, não tem essa opção. Simplesmente diz que não existe. Então, acho que essa facilitação na comunicação ajudaria bastante nesses processos de identificação desses problemas, porque ninguém mais do que um vizinho sendo afetado por uma situação pode fazer essa denúncia. E outro fato importante, na hora do cadastro das informações, coisas que não tem como ajustar, exemplo, afastamento lateral, já não deveria estar travando o sistema para não deixar o profissional ir avançando no preenchimento dos requisitos? E terceiro,
O que está sendo feito em relação a quando se identifica alguma informação fraudulenta, digamos assim, isso está indo para a Polícia Civil, está sendo feita denúncia em algum conselho, como que está isso? Flávio, então deixa eu ir para as suas 3 questões, tá? A primeira dela é em relação à irregularidade. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro o que é o licenciamento declaratório, o que são os atos de fiscalização de obras. Existe ato de licenciamento, ato de fiscalização, e a gente não pode confundir os dois. Quando a gente fala em licenciamento, é projeto apresentado para a prefeitura para que seja feito o alvará de construção, que eventualmente apresenta alguma irregularidade. Dessas irregularidades, que são bastante, a gente concorda que isso tem que ser revisto, dessas irregularidades, a grande maioria são irregularidades que são superadas ao longo da auditoria, tá? Acho que isso tem que deixar claro. Mas a abertura para um licenciamento declaratório, ela faz com que as obras da cidade, na verdade, tenham se regularizado nos últimos tempos, em contrapartida à quantidade de obras irregulares que existia antes do declaratório, porque o licenciamento está ficando mais fácil. Então, os canais de denúncia, eles existem, tá? A gente tem o WhatsApp denúncia hoje, que você entra no WhatsApp e sai o teu protocolo de denúncia e consegue acompanhar ele pelo site da ouvidoria. Então, isso eu acho que é algo que dá para a gente divulgar melhor aqui para os conselheiros. E havendo qualquer outra questão de irregularidade, aí a gente pode chamar um dia de fiscalização de obras para falar mais sobre os atos de fiscalização, que daí eu concordo que a gente pode, né, ter mais meios de denúncia e etc. O segundo ponto, eu não... O que está sendo feito para quando tem essas irregularidades? Está sendo denunciado em algum conselho ou Polícia Civil? Qual que é? Porque como a gente também não sabe quanto regularizou, fica até uma informação incompleta, né? Sim. As irregularidades, elas são identificadas pela auditoria e é dado um prazo para que elas sejam sanadas por aqueles que fizeram a irregularidade. Não existe aqui procedimento criminal, porque não existe crime, existe uma informação, né, deixou de se cumprir um procedimento administrativo, mas todos vão para a abertura de processo de demolição. Aqueles que não são regularizados, tá? Então, desses 700 e tantos em que houve irregularidade, metade deles é regularizado, aqueles que não são regularizados vão para a fiscalização para que seja feito o processo de ação demolitória ou outro tipo de ação de fiscalização em relação a essas edificações. Isso é feito em todos os processos, tá, Flávio? É importante destacar. E, por fim, que eu acho que é a parte da denúncia nos conselhos e entidades, no início nós até tentamos ter uma parceria com o CAL e com o CREA. Nós enviamos a relação daqueles profissionais que tinham cometido algum tipo de irregularidade, mas isso foi aceito pelos conselhos de uma forma um pouco torta, talvez. Porque o que se argumentou é que a gente teria que enquadrar isso em alguma irregularidade dos conselhos de classe. E, bom, aí a gente tem uma questão de atribuição, porque o que eu estou falando, né, como que eu vou enquadrar numa irregularidade do conselho. Então, essas conversas elas já foram melhores e já foram piores também. Então, é algo que talvez aí contigo no Conselho das Cidades e com o CAL também, a gente possa voltar a discutir. Também Porque a gente até questionou, desculpa, até a gente questionou aqui a ética em relação a isso, porque inicialmente eu lembro que a gente tinha recebido 33 denúncias aqui, e elas foram encaminhadas ao Conselho da Ética para eles fazerem as análises e depois fazer as respostas necessárias ao processo. Porque a gente entende que às vezes todo esse processo, toda essa boa vontade que está se tendo para poder melhorar e acelerar isso, acaba impactando diretamente no mal profissional. E esse mal profissional acaba, digamos, maculando um programa que é bacana, que é necessário, em função de falsas informações. E isso tem que ser levado para frente. A gente não concorda de forma alguma que isso fique passando, e normalmente vai fazer uma análise, são sempre os mesmos profissionais, né? Isso a gente tem a necessidade de efetivamente tirar esse mal profissional do mercado. É isso que eu ia falar em seguida. Nós temos figurinhas carimbadas aqui dos maus profissionais. E esses, eles não podem entrar no declaratório. Existe um sistema de pontuação como a carteira de motorista, né? Irregularidades vão somando pontos, somou-se 6 pontos, você fica afastado do licenciamento declaratório por um ano. Então,
isso acaba, né, é a forma que administrativamente a gente tem de punir, de fazer uma punição em relação aos profissionais que não usam bem o sistema. No entanto, também precisa, né, desse olhar dos profissionais em relação às informações. Hoje as informações estão muito disponibilizadas na rede de planejamento, né, que eu venho falando aqui o tempo inteiro. Então, o profissional hoje buscar a informação está muito mais fácil do que era antigamente, né? É aquela questão da responsabilidade e da liberdade versus responsabilidade. A liberdade está maior e a responsabilidade deveria estar maior também. Mas, sabe, por incrível que pareça, isso não é uma constante. A constante é o sistema, o normal é o sistema estar sendo bem utilizado. E tem alguns, eu até falo que são as figurinhas carimbadas, porque eles se repetem e a gente pode contar nos dedos, que sempre estão trazendo irregularidades para dentro do sistema, e eles acabam sendo penalizados, e assim a gente entra num ciclo aí de tentativa de pedagogicamente melhorar o processo. Tá. Provoca o CREA em situações, então, dessas repetições. Vamos tentar fazer alguma coisa. Provocar de novo, Flávio, não vai ser a primeira vez, tá? Encaminha via presidência que a gente já está bem a par disso aí e a gente vai acompanhar. Então, tá bom. O próximo com a mão levantada é o Anderson. Oi, presidente, apenas para contribuir, o Eduardo comentou que a maioria das irregularidades ali seria a falta de documentação. Uma dúvida, essas intimações são feitas para o proprietário do imóvel, para o profissional que apresentou o requerimento? Como que funciona? São para os dois. Tanto o profissional quanto o proprietário, eles são corresponsáveis por aquilo que está sendo apresentado dentro do processo. E quando existe uma irregularidade, os dois são notificados. Se os dois ainda assim não respondem, não tem o que fazer mesmo. Obrigado. Carlos Leite. Boa tarde. Não, só para registrar a alegria de ver que um processo que foi iniciado há 5 anos atrás, né, hoje ele está avançando, tem muita dificuldade ainda pela frente, né, mas o que nós estamos vendo nessa reunião do Conselho, né, a vontade que o poder público e as entidades aqui presentes têm de fazer com que isso aí efetivamente funcione, né, e que a nossa cidade possa partir para um outro patamar aí, em termos dessa questão da legalização, né, da regularidade do desenvolvimento imobiliário. Só para registro. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Carlos, eu acho que tanto o Sinduscom quanto o Flávio do CREA e o do Carlos, não lembro o nome dele agora, mas essas 3 entidades, elas são muito importantes, porque hoje existe uma pressão para a gente aumentar o sistema declaratório, e é algo que a gente vem resistindo um pouco, exatamente por essa falta de maturidade, talvez, né, dos profissionais que usem o sistema em fazer isso realmente com responsabilidade. A gente poderia ter avançado já, mas com esses números de irregularidade seria um pouco irresponsável avançar. Então, essa conversa com todos esses entes, eu acho que são bem importantes, porque é um sistema muito bom, que a gente pode avançar, mas que só pode fazer isso quando a gente realmente tiver um pouco mais de responsabilidade daqueles que estão sendo os atores principais do processo, que são os responsáveis técnicos. Tá bom, estamos à disposição aí para o que pudermos ajudar. Obrigada, Carlos. Kelly? Gente, eu só queria corroborar ali com o Flávio e com os outros ali, porque assim, fica muito, às vezes facilita, né, a inteligência artificial para receber esse tipo de protocolo, esse tipo de documentação, mas, ao mesmo tempo, pode acabar facilitando com que alguns processos e projetos eles sejam encaminhados, executados sem essa documentação, obviamente irregular, né? Mas eu acho que é importante casar a ideia de não fazer por amostragem as auditorias, né, de que elas fossem de alguma forma periódica, de alguma forma, assim, tem números de quanto em quanto tempo isso vai ser feito, meio que eu até acredito que deveriam ser feitos em todos, para evitar que os pedidos eles sejam feitos, né, e não, mesmo negados, as obras continuem e elas sejam aí uma maioria, porque os dados que o Eduardo apresentou fica aparecendo na mesma leitura que fez o Flávio, de que essa quantidade de irregularidades é muito grande, né? Mas a avaliação foi feita por amostragem.
Então, me preocupa só a facilidade de entrar com um pedido e, ao mesmo tempo, a facilidade de omitir que as obras sejam executadas, mesmo que irregularmente. Era isso. Ótimo, Kelly, a contribuição. A gente vai levar em consideração tudo que foi dito aqui pelo Conselho para a gente melhorar o sistema. E é um sistema muito bom, a gente entende que ele é muito... Acho que todos hoje temos essa visão, mas realmente ele precisa avançar. O Bruno levantou a mão agora, Bruno? Sim, presidente, posso falar rapidinho? Por favor. Alô? Sim, por favor. Presidente, eu só fazendo uma analogia aqui, eu não sei se ela é inteligente ou se ela é cabível, mas eu acompanhei muito de perto o trato pela Lagoa, a senhora se lembra, na época da Casan e tudo mais, e aí em determinado momento apareceu um número de que havia uma irregularidade da ordem de 90% dos imóveis, e a maior parte das irregularidades eram irregularidades imateriais, né, do ponto de vista de que não causariam nenhum prejuízo de fato. Então, eu não sei se é possível, se a senhora já tem isso em mãos de alguma forma, mas categorizar as tipologias desses erros, desses equívocos ou do que for, para que a gente não caia no discurso equivocado, talvez, de que tá tudo errado. Não. Eu me lembro que no caso do trato pela Lagoa, a discussão era que havia ligação pluvial na saída de esgoto. Portanto, estava colocando água da chuva na rede de esgoto, o que é equivocado, não há que se dizer que não é um erro, né? Mas parecia que estava todo mundo jogando esgoto na lagoa, o que não era de fato. Então, eu não sei se for possível divulgar esse material com a tipologia do que a auditoria acabou encontrando, seria bacana, talvez, para a gente separar um pouquinho do que é material do que é imaterial. Tá bom? Obrigado. Ótimo, Bruno. A gente vai fazer essa categorização para incluir no material antes de encaminhar para vocês, tá? Obrigado. Mariane? Boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Eu sou Sim. representante do IMA e nós, desde 2017, nós temos processos declaratórios, né? Nós temos as licenças ambientais por compromisso e as renovações automáticas. Não é um processo simples, né? É um processo que ele requer muito cuidado e principalmente a mudança de conceitos, né? Então, eles são os processos novos, embora seja desde 2017, mas a gente tem uma percepção nova aqui. E como muito bem o Flávio falou, e o IMA também já tinha diagnosticado este problema, que não, e bem a senhora falou sobre maturidade, eu acho que é isso, né? Os nossos consultores, eles não estão maduros para esse tipo de projeto hoje. Em algum tempo se vendeu as declaratórias como facilidades, né? Como uma agilidade, como facilidade, e de fato ela não é. Ela é uma antecipação e que depois viriam as cobranças, as análises e tudo mais. Nesse aspecto, nós fizemos um convênio com o CREA, para que se fosse discutido isso e levado realmente a processos de ética, né, responsabilização. Então, são dois critérios muito importantes nessa etapa das declaratórias. A primeira é a educação, a gente tem que ensinar esses agentes a fazer esses processos e, de fato, esclarecer a responsabilidade técnica que são esses processos, e que não é uma brincadeira, não é só preencher papel e clicar o botão, e que, de fato, toda a responsabilidade recai sobre o técnico que está fazendo o processo, e se da educação não adiantar, a gente vem para essa punição, que, de fato, deve haver, porque se a gente realmente não tiver uma punição, e isso eu digo que a punição ela deve vir em última instância, de fato. Se tudo falhar, né, desde a educação, esses ensinamentos, aí realmente a gente tem que começar a pensar nas penalidades. Porque enquanto não houver essa facilidade que foi vendida, ela vai se projetando, né? Então, eu fiz, eu consegui, foi fácil, é fácil, e a gente não consegue melhorias do processo. Então, eu coloco o IMA aqui à disposição da gente contribuir de alguma forma, seja nos nossos erros, né? Porque às vezes a gente também tem já uma
uma bagagem, a gente fica à disposição para, se vocês quiserem, alguma discussão, alguma atualização dos nossos sistemas, da nossa auditoria, será um prazer poder contribuir. Ótimo, Mariane, obrigada pela contribuição aí da experiência do IMA. Eu venho conversando bastante com o atual secretário Valpric, que foi do IMA, bem na época que foi feita essa revisão, né, da sistemática. E uma das questões hoje que estão sendo tratadas na revisão do Código de Obras é a implementação da multa para o sistema declaratório, porque na época que ele foi implementado pela 707 não houve a previsão de uma multa específica para as irregularidades do sistema declaratório. E quando a gente fala em punição, tem as punições que hoje são administrativas, mas que muitas vezes o pessoal não leva tão a sério quanto uma multa realmente pecuniária, onde você vai ter que ter um pagamento e etc. Acho que isso começa a mudar um pouco a forma como a gente está vendo o declaratório. E sempre encarou muito como pedagógicas as punições, mas agora está na hora da gente fazer com que as punições sejam também, né, de responsabilização sobre aquilo que foi feito errado. Pessoal, não temos mais ninguém inscrito para falar sobre o mesmo. Anderson falou sobre a multa e reapresentação do projeto. A gente pode discutir sobre isso depois. E não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que tem mais alguma questão. Jorge, é sobre essa pauta ou é sobre assuntos gerais? Assuntos gerais. Tá, então eu só vou finalizar essa pauta e aí a gente entra para os assuntos gerais, tá? Pessoal, essa foi uma demonstração aí do que é um licenciamento declaratório. Espero ter sanado as dúvidas e a gente pode ir aprofundar nesse tema, que eu acho que é sempre que eu trago, todo mundo participa bastante, entende como sendo bastante relevante, tanto o sistema, que ele deve funcionar, mas também as consequências dele. Então, daquilo que vocês quiserem uma complementação, com certeza a estratificação ali das irregularidades a gente já vai fazer, mas qualquer outra complementação que seja necessária, a gente fica à disposição. Então, agora eu abro para assuntos gerais. O Jorge Getúlio levantou a mão. A Rode também, Rode, mas eu já te chamo, tá? Jorge? Então, aqui na hora da votação da ata 97, eu tive que sair, porque tive um problema aqui, né? E não foi colocado meu pedido de alteração da ata. Eu passei ontem à noite pelo e-mail. Ontem à noite pelo e-mail, talvez a gente não tenha visto, Jorge, por isso, tá? Porque a gente não tinha visto nenhuma alteração até sexta-feira. Mas eu vou dar uma olhada, então, e a gente traz para a próxima reunião, tá? Ok, obrigado. De nada. Rode? Olá. Então, a minha contribuição é muito rápida, é sobre o tema anterior. Eu queria dizer que eu concordo com essa questão da maturidade. Essa é uma discussão que a gente tinha quando o licenciamento ambiental passou do Estado para o município, e também na época em que se pedia que passasse mais licenciamento do IBAMA para os órgãos estaduais, né? Sempre havia essa crítica de que não estavam preparados, etc. Então, a pergunta toda que a gente coloca é como é que as consultorias, e de fato é isso, amadurecem. A minha avaliação é que elas amadurecem fazendo, e não a gente deixando de fazer, ou seja, o sistema tem que funcionar, né? A cobrança, a multa, o processo, na medida em que vai fazendo, vai amadurecendo, porque se a gente não confiar no processo, essas consultorias não vão amadurecer. O próprio IMA tem esse histórico, né? Quando o IMA pedia pouco estudo, muitos estudos vinham muito enviesados, e houve uma melhoria na qualidade das consultorias, tem muito para avançar, mas já melhorou. Por quê? Porque eles estão fazendo mais. Então, eu acho que é mais para a gente entender que a gente precisa apostar nesse sistema e a gente precisa fazer bastante para que todo o sistema amadureça mais, especialmente as consultorias. Era essa a contribuição. Ótimo, eu concordo com esse ponto de vista. Pessoal, acho que então essa reunião ordinária eu vou encerrá-la, mas a gente continua para uma extraordinária que foi convocada no final da semana passada em relação ao plano específico de urbanização do Rio Tavares.
Eu vou pedir 5 minutinhos para a gente se organizar aqui e aí a gente dá início... 5 não, 3, tá? E aí a gente dá início à próxima reunião, tá bom? Lembrando que é outro link, né, secretário? Isso, essa era a minha pergunta. Trocamos de link? Nós temos outro link. Nós temos um link especificamente da extraordinária e ela tem um horário que é 15h30, né? Mas a gente já vai fazer ela iniciar, tá? Por isso que eu peço 5 minutinhos, daí se todo mundo puder entrar no outro link, é só para fazer a organização aqui. Pode ser. Tá bom? Obrigada. A não ser que alguém não queira fazer em seguida, assim, que a gente queira esperar lá para as 3h30, mas eu acho que é melhor adiantar, né? Eu voto pela antecipação também, presidente. Com certeza. Antecipar. Eu imagino que sim, mas... Antecipar. O Então, problema é a convocação, né? Ela está específica para as 3h30, então não sei se teríamos algum problema quanto a isso. Eu também não me oponho. Ok, então. A gente começa e depois, se tiver algum problema, a gente revê, tá bom? 5 minutinhos, a gente está lá no próximo link. Obrigada, pessoal. Obrigado, até já. Obrigado.